Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos para mais uma aula de teologia sistemática. Hoje nós vamos estudar a aula 3, que seria o capítulo 3, existência e definição do pecado. Mas antes, vamos colocar de pé e fazermos uma oração. Né? Oração aí, canja de galinha, não faz mal para ninguém, né? Marquinhos, pode orar, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por mais esse dia que passamos na Tua presença, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, o professor, para que venha nos ensinar também, que venhamos aprender, Senhor, mais da Tua palavra, abra nossas mentes, Senhor, para que possamos aprender e também praticar a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, é o que nós pedimos, desde agora te agradecemos. Amém. Amém. Tome seu assento, por gentileza. E abra sua apostila agora na página de número 26. Nós vamos ver agora um pouquinho sobre a existência e definição do pecado. E um dos questionamentos principais quando nós dizemos sobre o pecado, sobre o início do pecado, sobre a existência do pecado, é que as perguntas podem vir dessa forma, né? Como pode existir o mal se Deus é onipotente e totalmente bom? Né? Sempre, você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta quando eu estava ali entendendo um pouquinho mais de Deus. Sim, você precisa de um livro? Ok, vamos pegar já, viu? Só um minutinho. Quando você está entendendo um pouquinho mais de Deus, entendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, você faz essa pergunta, mas por que existem tantas pessoas más no mundo, né? Nós vamos ver um pouquinho que Deus não está relacionado a nada disso, né? Não é porque Deus sendo bom ou não, ele não interfere na vida das pessoas, pois nós não somos um robozinho, né? Nós somos pessoas com livre arbítrio. Então nós vivemos nessa terra e temos as nossas atitudes por nossa própria vontade, né? Só um minutinho, vou pegar um livro aqui pro Júnior. Continua a pregação aí. Hoje ele foi meu pastor. Eu queria ter estado aí. Amém, tia. Foi uma benção. Glória a Deus, tia. Oi? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Não é vermelho não. Vejo, Glória a Deus. Agora vai, hein? Amém. Maravilha. Então vamos lá. O mal moral, ou pecado, é a iniquidade cometida por criaturas dotadas de vontade. Página 26, estou lendo ali um pouquinho depois do primeiro ponto ali. O mal natural é a desordem e decadência do universo, calamidades naturais. Então nós vamos ver que existem alguns tipos de mal, né? O mal natural é quando nós vemos calamidades naturais, algumas doenças, etc. Está ligado à maldição que Deus pronunciou contra a terra. O mal metafísico é aquele involuntário, resultante da finitude das criaturas. Ou seja, né, calamidades naturais estão relacionadas também com o mal. Ou seja, estão relacionadas com o pecado quando entrou no mundo. E a maldição que Deus proferiu sobre a terra. Né? E quando esse mal ele se manifesta, nós vemos calamidades e catástrofes, pode ter certeza que por maioria das vezes esses maus acontecem por algum pecado que a nação está cometendo, ou por alguma apostasia que é cometida no meio do povo. Às vezes Deus quer se achegar tão perto da nação, mas a nação cada vez mais está mais longe de Deus. Né? Nós vemos vários exemplos. Quando nós vamos estudar mais a fundo alguma catástrofe, alguma calamidade que acontece em algum lugar, quando vamos estudar a fundo sobre a história daquela nação e sobre ali os seus costumes e suas formas de viver, nós vemos que na maioria das vezes elas vivem um pouco longe e afastadas de Deus. E isso traz o quê? Traz uma maldição para a nação. Porque se nós sabemos que na palavra de Deus diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Né? Então, a palavra de Deus deixa bem claro que não tem segredo para uma nação ser bem-sucedida e próspera nesta vida. É quando uma nação dobra diante de Deus e pede para que o Senhor abençoe. Né? E nós sabemos que nós vemos várias nações abençoadas e várias nações no mundo que são prósperas. Por quê? Porque muitas das vezes estão colocando o Senhor em primeiro lugar. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, até mesmo nas nossas vidas, né, irmãos? Tudo vai bem, tudo dá certo, em nome do Senhor Jesus. Um pouquinho mais abaixo, nós vemos aqui um exemplo de Faraó. Faraó já mereceu o castigo divino quando rejeitou, depois do observa exemplo, tal ali no meio. Faraó já recebeu o castigo divino quando rejeitou a petição de Moisés pela primeira vez. Deus, porém, o preservou para ser glorificado através do rei egípcio. Inicialmente, Deus apenas predisse o endurecimento do coração de Faraó. Tornarei pesado, ou seja, difícil de ser movido.
Antes de Deus agir, no entanto, Faraó endureceu seu próprio coração. E explicitamente, o coração de Faraó endureceu-se. Aparentemente, um modo de reagir ao milagre que removeu a praga. E Deus disse que o coração não cedia. Faraó então continuou o processo com a ajuda de Deus. Esse sistema está explícito em outros casos, ou é compatível com eles, e com a santa justiça de Deus. Por isso Deus pode acelerar a pecaminosidade deliberada, visando seus próprios propósitos, mas os pecadores continuam arcando com as responsabilidades. Ou seja, não é que Deus faz com que a pessoa cometa um pecado ou cometa uma maldade, uma iniquidade, mas às vezes a permissão, a vontade permissiva de Deus não nos permite tomar às vezes as atitudes que nós queremos. Nós temos sim o livre-arbítrio, né? Assim como todos nesse mundo têm o livre-arbítrio. Mas tudo que acontece é vontade de Deus. E é um pouco difícil de entender isso. Se tudo que acontece é vontade de Deus, como nós temos então o nosso livre-arbítrio? Porque Deus já tem os planos dele escritos para toda a eternidade. E os planos de Deus, muitas vezes, não é que você consiga as coisas sempre da mão beijada ou facinho, né, da forma como você quer, mas sim da forma como Deus quer. Você já pensou que fácil seria para Moisés chegar no Egito para libertar aquele povo? E tudo que Moisés colocasse diante de Faraó, Faraó já aceitasse? Né? Não precisaria de pragas, não precisaria de milagres, não precisaria de nada. E tudo que Moisés falasse, nossa, isso foi fácil, né, Deus? Vambora então, povo, vambora, né? Pessoa que facinho que seria, né? Talvez Moisés não teria as experiências que ele teve com Deus dessa forma tão difícil, com o coração de Faraó endurecido, né? E mais à frente nós vamos ver o porquê desse exemplo de Faraó. Virando a página aí, na página 28, o segundo parágrafo diz assim: por ter Deus a capacidade de impedir o mal, e eu estou citando aqui mais os pontos principais dessa segunda parte, que é uma parte assim bem descritiva, né? Por ter Deus a capacidade de impedir o mal, isolando a árvore, por exemplo, e não ter feito, e por saber o que aconteceria, parece que ele permitiu que o mal surgisse. Isto é muito diferente de causá-lo. Segue-se que o Deus Santo viu que do permitir o mal surgiria um maior bem. Eis algumas sugestões quanto à natureza desse bem. Antes de nós vermos as sugestões, o que está querendo dizer aqui é que Deus poderia sim não ter criado uma árvore que fizesse então Adão e Eva pecar, não é? Seria tão simples. Por que ter uma árvore que fosse proibida? Não seria mais simples se essa árvore não existisse? Não seria mais simples se não tivesse nada que faria Adão e Eva pecar? Seria mais simples. Porém, Deus, ele deixa mais uma vez os teus filhos, a sua criação à prova. E muitas vezes Deus faz isso também com as nossas vidas. Ele nos coloca à prova. Até os anjos foram colocados à prova. E quando colocados à provas, nós sabemos que 1/3 deles foram rejeitados, né? Foram reprovados e então foram caídos do céu. E Deus também dessa forma nos coloca à prova. E quando nos coloca à prova, Ele quer que nós sejamos aprovados. Ele não quer que nós tenhamos uma vida simplesmente automática, coloca o botãozinho, apertou o botãozinho, vai para a igreja e vive uma vida automática com Ele. Mas Ele quer ver a intenção do nosso coração. Adão e Eva não pecou de uma hora para outra. Não foi assim, eu quero pecar hoje, foi lá e pecou. Porque o diabo, ele é oportunista, ele não sabe o que tem na minha e na sua mente. Mas ele vê as nossas atitudes, as intenções do nosso corpo físico e as nossas expressões. Imagina que Adão e Eva, quando passavam em frente à árvore do conhecimento do bem e do mal, eles olhavam aquela árvore assim, né, com aquele desejo, desejando, nossa, mas justo o fruto mais bonito eu não posso comer. Passou o dia, maravilha, tudo certo, não pecou, né, olhou, desejou, mas não pecou. Se bem que desejou no seu coração, mas aí já é outra história, porque o pecado ainda não tinha entrado no mundo, né? Mas aí vai outro dia, Adão em cima do cavalo, estou aqui ilustrando para os irmãos entenderem mais ou menos onde eu quero chegar, né? Porque imagina os irmãos, dia após dia, Adão e Eva passando em frente àquela árvore, desejando, e desejando, e desejando, e o inimigo só aqui de olho, só observando qual era a intenção do coração. E muitas vezes as nossas vidas é da mesma forma. Nós estamos por tanto tempo, às vezes, desejando algo que não é da vontade de Deus. E o inimigo está de olho, sempre esperando um momento certo para que ele possa preparar a oportunidade para que nós participemos de uma coisa que Deus não se agradaria que nós participemos. Então, o inimigo ele é oportunista, né? Seria muito mais fácil se não tivesse nada que fizesse o homem pecar. Concordo plenamente com isso. Mas aqui está
algumas das sugestões. 1. A humanidade endureceria através do sofrimento. Amadureceria através do sofrimento. 2. Que as pessoas poderiam amar a Deus livre e sinceramente, uma vez que o tamanho do amor só pode existir onde houver a possibilidade do ódio e do pecado. Por quê? Porque o amor é muito ao contrário do ódio e muito ao contrário do pecado. Então, como se demonstrar o amor se você não tem a outra parte que você precisa contrariar, que é o ódio e o pecado? Né? Você só vai conseguir demonstrar o amor quando você nega o ódio e nega o pecado. Quando você não tem ódio e não tem pecado, você está demonstrando realmente o amor. Então ali estava demonstrado realmente que eles se arrependeram do seu pecado. Eles se arrependeram sim do seu pecado. E Deus até que recebeu o sacrifício deles para que então eles fossem então perdoados pelo seu pecado. Mas o perdão que realmente tiraria o pecado de toda a humanidade estava por vir ainda, né? E nós sabemos que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. 3. Que as maneiras como Deus se expressa seriam impossíveis de outra forma, tais como seu ódio ao mal. Romanos 9, 22. O seu amor gracioso aos pecadores. Todos esses pontos de vista têm a sua validade. Por que tem a sua validade? Porque nós vemos aqui pontos que são importantíssimos no nosso relacionamento com Deus. Porque devido ao homem ter pecado, agora ele precisou fazer um esforço tremendo para mostrar a sua fidelidade a Deus e seu amor a Deus. Se o homem não tivesse pecado, talvez seria como se fosse uma criatura, como um animal qualquer, né? Os animais, nós sabemos que toda a criação e toda a natureza adora a Deus. O homem também era assim, ele também foi feito para adorar a Deus. Mas agora com o pecado, ele precisa se submeter, ele precisa negar-se a si mesmo para quê? Para que venha servir a Deus realmente de coração. Há muitas sugestões a respeito da essência do pecado. A incredulidade, o orgulho, o egoísmo, a rebelião, a corrupção moral, a luta entre a carne e o espírito, a idolatria e combinações entre todos esses itens, né? Nós sabemos que essas sugestões, que são a essência do pecado, todas elas corroboram para que outros pecados maiores, né? Não é que tem pecadinho e pecadão, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas tem pecados que produzem maior efeito e maiores problemas na vida do ser humano. E quando nós vemos que essas sugestões de essências que são contidas no pecado, elas trazem coisas maiores e que podem trazer maiores problemas na vida do ser humano, do homem e de uma mulher de Deus. Talvez a melhor definição do pecado seja a encontrada em 1 João 3 e 4. O pecado é iniquidade. Seja o que mais o pecado for, ele é no seu âmago uma violação da lei de Deus. Uma violação da lei de Deus. E já que toda iniquidade, literalmente injustiça é pecado, toda injustiça quebra a lei de Deus. Por isso Davi confessa: contra ti somente pequei. Além disso, a transgressão provoca a separação entre a pessoa e o Deus da vida e da santidade, que necessariamente resulta na corrupção, inclusive a morte da natureza humana finita e dependente. O interessante é que ele cita Davi aqui no nosso livro, na nossa apostila, porque Davi realmente ele reconhecia quando ele estava errado, ele não procurava culpados para si, né? Nós vemos que é bem diferente, né, dos nossos pais Adão e Eva, que quando pecaram, né, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher, não, foi a serpente, né? E a serpente olhou para o lado, não tinha mais ninguém para culpar, né? Aí ficou complicado para a serpente, né? Então foi jogando para o outro, a serpente já foi, acabou, né? Não tem mais ninguém, né? Então, não devemos ter as mesmas atitudes, né, que eles tiveram, de procurar um meio de nos desculparmos pelas nossas falhas ou pelos nossos pecados. Mas Deus, que sonda os corações, Ele sabe quando nós somos sinceros no nosso coração ou quando nós estamos, né, tentando nos passar por uma outra situação da qual Ele conhece muito bem. Né? Deus, Ele sonda e sabe qual é a sinceridade do nosso coração. Não adianta nós tentarmos enganar a Deus. Né? Nós podemos enganar o nosso pastor, podemos enganar os nossos líderes, podemos enganar a nossa família, nós podemos enganar a qualquer pessoa neste mundo. Mas a Deus ninguém engana, né? É impossível enganar a Deus. Por causa da capacidade, um pouquinho para baixo aqui do embora, por causa da incapacidade humana de cumprir a lei,
Somente um relacionamento com Cristo pode suprir a expiação para apagar o pecado e o poder para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então somente Cristo é que pode cobrir esta falta que nós tínhamos de ter o relacionamento com Deus. E a primeira linha aqui diz assim, da próxima página, página 29, e essa fé que sempre se contrasta com a justiça segundo as obras. Ou seja, se nós temos a fé que os nossos pecados são perdoados por Cristo Jesus, nós sabemos agora que as nossas obras serão diferentes. Nós sabemos que as nossas obras não serão mais segundo a carne, mas serão segundo o Espírito de Deus. Amém? O segundo parágrafo diz assim, não se define o pecado por sentimentos, nem por filosofias, mas somente por Deus na sua lei, no seu desejo e na sua vontade. É nas Escrituras que descobrimos esse fato de modo mais concreto. Embora, na melhor das hipóteses, o coração do crente, no sentido mais lato, perceba o que é o pecado, na sua sensibilidade espiritual para com o bem e com o mal, precisa ser aprimorada. O coração tem sido desesperançosamente corrupto e, por ser caracterizado, pode também sentir falsa culpa. Assim, os sentimentos subjetivos jamais devem ser colocados acima da palavra objetiva e escrita de Deus. Nem por isso, entretanto, devemos deixar de ser espiritualmente sensíveis. Sabe aquelas pessoas, né, que começam a se menosprezar por qualquer coisa, né, que não se acham perdoáveis, que não se acham que podem ser salvos pela graça? Já ouvi diversas pessoas dizerem assim, olha, se você soubesse os pecados que eu já cometi, você nem falava comigo. Né? E realmente, né, aos nossos olhos humanos, né, aos nossos olhos carnais, às vezes quando nós vemos alguns problemas relacionados à índole de pessoas, nós sabemos que nós podemos até discriminar e podemos até pensar que não há salvação para esse tipo de pessoa. Mas o nosso Deus, ele não vê da mesma forma que nós vemos, né? Visto que o céu foi inaugurado com um ladrão, né? A primeira pessoa que inaugurou o céu com Jesus foi um ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, por quê? Porque ele reconheceu no seu coração a soberania do Jesus que estava sendo crucificado ao seu lado. Então, é tão simples a salvação é tão simples à disposição de todos, que nos torna até mesmo, muitas vezes, maus pensadores do tamanho da graça de Deus derramada sobre as vidas. Porque quando nós pensamos que algum criminoso, algum bandido, ou alguém que tenha pecado por toda a vida, e no final da sua vida, nos seus últimos segundos de vida, reconhece a soberania de Deus, e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele alcança o céu de glória. E nós, por determinado ponto em nossa vida, passamos a vida toda caminhando com Cristo, e no final da nossa vida, por um deslize, podemos perder o céu. Isso é uma realidade que está à nossa frente. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático em dizer, aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Então não é uma corrida como aquelas corridas que nós vemos nas Olimpíadas, que tem que chegar primeiro para ganhar. Essa daqui só precisa que você cumpra até o fim. Então é uma maratona que você não pode dar todo o gás agora no começo para você não se cansar e parar. Já viu aquelas pessoas que no começo já vai, aquela sede, daqui a pouco você vê, cadê? Fulano, desviou, tá fora. Mas aconteceu, não aguentou a pressão, tal, não sei o que, o inimigo se levantou. Por quê? Porque não tinha estrutura, não tinha a maturidade espiritual para determinadas ocasiões que ele se encontrou. Então, a nossa corrida tem que ser até o fim, para que nós possamos alcançar a vitória e o galardão, Porque nós não somos presbiterianos, Uma vez salvos, salvos para sempre. Nós sabemos que a salvação são para aqueles que são fiéis até o fim, amém? A ideia do pecado como violação está muito rápido, tá bom? Tá bom? Se tiver algum... Não é fast, hein? Very fast. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem parar no meio, e fazer pergunta, Fica à vontade. A ideia do pecado como violação da lei está embutida na própria linguagem das Escrituras, Somente essa linha nos deixa a entender aqui que a ideia do pecado como violação da lei está embutida dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia muito bem explicado o porquê o homem foi destituído da presença e da comunhão de Deus no passado. Então era necessário que Cristo morresse, então, para que o homem realmente fosse ali de volta à comunhão com Deus. Que
entre aspas, né, nós sabemos que era muito mais agradável receber a presença física do nosso Deus todas as tardes, né? Com certeza foi restabelecido sim, né? Mas nós aguardamos o grande dia que nós poderemos ver Jesus face a face, né? Um grupo de palavras gregas representado por amártia é usado para o conceito genérico de pecado no Novo Testamento. Tem o sentido básico de errar o alvo, assim como em chata, e é um termo amplo originalmente sem conotação moral. No Novo Testamento, porém, refere-se a pecados específicos e ao pecado como uma força. Mas lei, mais o prefixo negativo a, sem lei, ilegalidade, iniquidade e seu termo correlativo representam provavelmente a linguagem mais contundente para pecado. O adjetivo é o advérbio, talvez, que se refira àqueles que não têm a Torá. Mas a palavra usualmente identifica qualquer pessoa que violou alguma lei divina. E também a injustiça de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Né? Então a iniquidade é a palavra que mais exemplifica e que mais explica o fato do pecado. Um pouquinho mais abaixo, a ideia do pecado como quebra de lei, isso daqui é importante para você, tá? A ideia do pecado como quebra de lei e como desordem evidencia um contraste marcante com um Deus pessoal que, pela sua palavra, trouxe à existência um mundo ordeiro e bom. A própria ideia de uma personalidade humana ou divina exige ordem. A ausência desta dá origem ao termo técnico desordem da personalidade, né? Nós sabemos que o pecado, ele vem para quê? Para criar confusão na mente. O pecado, ele vem muitas vezes para criar desentendimento entre as pessoas. Porque você já percebeu que quando uma pessoa, algumas vezes, né, tem alguns que estão tão em pecados, né, que já não faz mais nem diferença o pecado na vida dele, né? Mas na maioria dos casos, quando a pessoa está em pecado, você percebe nitidamente que a pessoa está precisando de ajuda. Né? Além da ajuda divina, ela precisa também de uma ajuda amiga, precisa de uma ajuda de uma pessoa que vai e pega na sua mão e não deixa, né, como nós dizemos, né, não deixa a ovelhinha no caminho. Né, e pega na sua mão e ajuda, né, e fala assim, ó, vamos lá, eu estou junto, que se você precisar, nós estamos aí. E muitas vezes essa falta faz muita diferença na vida de quem quer se levantar. Porque nós sabemos que Jesus é poderoso sim para levantar, né? Mas se nós temos um exemplo muito claro daqueles que não são salvos em Cristo Jesus. Jesus é poderoso para salvar toda a humanidade sem a nossa ajuda. Né? Mas se nós não pregarmos, é muito complicado para que aquelas pessoas possam entender, então, né? Como diz na palavra de Deus, né? Como crerão se não há quem pregue? Né? E da mesma forma, aqueles que estão caídos pelo caminho precisam de ajuda humana. Né? Não pense vocês que somente é orar a Deus e você não demonstrar compaixão, sentir a dor do seu próximo, isso vai resolver o problema. Né? Nós precisamos agir, precisamos estender a mão àqueles que estão necessitados de um socorro urgente. Né? Tem muitas pessoas que estão na UTI espiritual. Né? O computadorzinho está lá, né, o batimento cardíaco está quase parando, né? Está quase parando, né? E quando você chega, né, com um desfibrilador, né, fala, né? Você dá aquele choque, né? Aí vambora, vamos para cima e Deus vai transformar a sua vida e vamos junto, né? Então é dessa forma que Deus usa as nossas vidas, muitas das vezes, para levantar aqueles que estão caídos em pecado. O orgulho é a autoexaltação. Ironicamente, na próxima página, tá, irmãos? Página 30. O orgulho é a autoexaltação. Ironicamente, é tanto o desejo de ser semelhante a Deus, como na ocasião em que Satanás tentou Eva, quanto a rejeição a ele. A despeito do terrível custo, não tem valor diante de Deus, e é por ele odiado. O orgulho engana e leva à destruição. Né? Aquelas pessoas soberbas, aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que se acham prepotentes e se acham como um alto poder para todas as situações, né? Nós sabemos que quando Deus age nessas situações, né, o tombo é grande. Né? Então aqueles que muitas vezes estão em altos graus elevados na sociedade, pensam que não podem ser abatidos por ninguém. Mas o nosso Deus permite coisas na vida do homem que às vezes a pessoa não está esperando.
Né? Nós que estamos em Cristo, nós sabemos que nós padeceremos perseguições até a volta de Cristo. Né? Não tem jeito. Né? Não basta somente o crente aceitar a Jesus e pensar que vai ter uma vida perfeita nessa terra sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor. Né? Porque só o fato de você ser crente e aceitar Jesus, você já pode esperar que você vai passar perseguições e afrontas contra as ciladas do diabo, né? O diabo sempre vai preparar uma forma de te entristecer, sempre vai procurar uma forma de você ficar chateado com alguma coisa. Uma simples falta de um cumprimento do seu amigo já vai te deixar ali pensativo em deixar os caminhos do Senhor, né? E o diabo é dessa forma, né? Nós sabemos que tem muitos casos na igreja que dizem assim, eu parei de ir naquela igreja porque ninguém me cumprimentava mais, né? Mas a pessoa entrava por último no culto e saía primeiro. Né, e queria que alguém cumprimentasse ele ainda, legal. Né? E muitas vezes não é da forma como a pessoa vê ou entende, porque o diabo faz com que ela entenda de uma forma. Né, e é totalmente diferente de como acontece na realidade. Mas nós sabemos que isso tudo são artimanhas e estratégias para tirar aquelas pessoas que se enganam no orgulho e que são levadas à destruição por isso. Lá embaixo agora, meus irmãos, o último parágrafo diz assim: os pecados especialmente repugnantes para Deus são designados como detestáveis, abominações. Coisa abominável, detestável e ofensiva pode referir-se aos ímpios, ao travestismo, ao homossexualismo, à idolatria, ao sacrifício infantil e a outros pecados graves, né? Os irmãos percebam que para todas essas citações, né, nós temos referências bíblicas, né? Então seria interessante no vosso lar depois os irmãos pegarem, né, retornarem nessas partes principais que nós estamos lendo com os irmãos, para que possam ler as referências bíblicas, porque isso vai agregar em muito no vosso conhecimento. Veja que essas abominações, né, diante de Deus, né, nós sabemos que nós não podemos nem falar muitas vezes em público hoje em dia. Né? Algumas delas como o travestismo. Né? Como você vai falar contra o homossexualismo num lugar público? Se você fizer isso, hoje você vai atrair problemas para a sua vida pública aqui nessa terra. Né? Não estou dizendo na vida espiritual com o nosso Deus, né? Mas aqui na nossa vida pública, hoje nós temos leis que nos colocam contra a nossa intenção de pregar a palavra da verdade. Porque, infelizmente, se você chegar para um homossexual e dizer para ele que aquilo que ele pratica é uma abominação e tal, e começar a apontar o dedo no nariz dele, ele te coloca na cadeia. Ele te coloca na cadeia. Hoje ele tem poder para isso, né? Principalmente nesse país, que é um país totalmente livre, né, que eles dizem. É um país onde as pessoas podem ter as suas próprias escolhas. Né? Tem país que se o cabra for ex-combatente, eles matam, né? Mas aqui não, aqui a pessoa pode escolher, né? Pode fazer o que quer. Ex-combatente é bom, né? Mas é uma realidade, esses pecados que são considerados como abominações diante de Deus. Mas espera aí, então quer dizer que tem pecadão e tem pecadinho? Né? Não é que existem pecados grandes ou pecados pequenos, né? Mas são pecados que, algumas vezes, né, você pode ver, nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente, que são pecados que são cometidos contra o corpo e contra a carne. Ou seja, quando uma pessoa comete um pecado contra o corpo e contra a carne, ela está atacando o templo do Espírito Santo de Deus. E atacando o templo do Espírito Santo de Deus, cabe-se o entendimento de que ela está atacando logo diretamente o Espírito Santo de Deus. Né, que todos os homens foram criados para ser templo do Espírito Santo. Né? Nós que somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Né? Por isso nós temos a nossa forma de viver diferente, a nossa forma de pensar diferente, pelo menos era para ter, né? Mas então nós temos uma forma de vida diferente do resto da humanidade. E nós vemos que isso nos traz muitos e muitos problemas diante da sociedade, né? Nós vamos fazer a pausa já por aqui, porque o capítulo 4 ele é um pouco mais extenso, né? Eu falei para vocês que nós ia fazer um resumo legalzinho, né? Então nós vamos fazer a pausa já por aqui, e aí nós voltamos em 15, 20 minutos, tá? 15 minutinhos, tá bom? Deus abençoe. Tem um cafezinho?